2 Coríntios 4:9 diz assim: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Primeira coisa, o que Deus estava ensinando ao apóstolo Paulo era vivencial e não hipotético. A perseguição foi real na vida dele e na vida de todos os seus companheiros nas primeiras missões que Atos dos Apóstolos nos conta, indo não apenas para os judeus, mas principalmente para os gentios. Aliás, se quiséssemos resumir o livro de Atos, poderíamos verificar a busca do povo do Senhor, da igreja primitiva, em fazer a vontade de Deus e ser perseguido por conta disso. Em primeiro lugar, portanto, Paulo está afirmando que a perseguição é real. Mas ele diz, perseguidos, porém não desamparados. Eu li para os irmãos o contexto. Por que não desamparados? Porque no verso 1 desse capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz que segundo o ministério, segundo a misericórdia de Deus sobre o ministério da proclamação da palavra, é que ele não desfalecia. Deus estava derramando de misericórdia. Por isso que mesmo perseguido, ele não era desamparado. E em segundo lugar, no verso 2, a razão dele não ser desamparado, mesmo no meio de perseguições reais, era porque a palavra do Senhor era a causa verdadeira deles estarem ali vivendo na transformação que o Senhor Deus havia lhes dado. Veja que eles não caminhavam por coisas vergonhosas, nem adulterando a palavra de Deus, diz o verso 2. Antes nos recomendamos a consciência de todo mundo na presença de Deus pela manifestação da verdade. E a verdade está contida, ou melhor, é a palavra do nosso Deus. Por isso que, de novo, a perseguição era real, mas não eram desamparados pela misericórdia e pela palavra. A coisa mais incrível, meus amados, que nós podemos ver não apenas na vida de Paulo e dos irmãos perseguidos no primeiro século, é que todo tipo de perseguição cristã, ao longo de toda a história da igreja, inclusive as nossas pequenas perseguições no nosso contexto de igreja livre, cada uma delas é algo que deve ser encarado sem sustos, algo que deve ser esperado. E agora, existe uma coisa que para esses irmãos da Índia e todos os demais 215 milhões de crentes perseguidos no mundo, para eles sabem que a marca verdadeira do seu cristianismo é serem perseguidos. Quando você ouviu o relato de Sarita, não é de uma mulher que aprendeu um evangelho masoquista. Ela se sentiu feliz por ver a perseguição. Meena diz a mesma coisa. O que será que aconteceu no coração dessas pessoas? Repare o que Paulo está dizendo: perseguidos com total certeza, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O abatimento em seguir ao Senhor Jesus é algo real, é algo verdadeiro. Abatimento mesmo, porque se você quer trilhar o caminho de Deus da forma como a Bíblia diz, você vai enfrentar lutas e tribulações. Não é um caminho de mar de rosas, não é algo de um asfalto pleno onde não haverá pedras, montanhas ou incríveis muralhas que vão impedir a sua caminhada. Ao contrário, essas coisas ocorrerão. Mas veja que algo precioso. Porque Paulo diz da certeza de abatidos, porém não destruídos. Nesse contexto próximo, ele fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, diz o verso 3, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Paulo enfrentou barreiras com corações duros nas suas missões. Nós enfrentamos também, então muitas vezes ficamos abatidos. Você fica decepcionado depois de meses fazendo um discipulado e aquela família a qual você dedicou oração, tempo, até tempo que você não tinha, não quer nada com Jesus. Repare, Paulo era abatido, mas não era destruído, porque ele sabia que o evangelho fica encoberto para aqueles que o Senhor não tirou a cegueira do Deus desse século.
então isso não é motivo de desânimo ou de abatimento. Portanto, não destruído, e isso vai acontecer. Exatamente porque não foi por falta de sabedoria, não foi porque talvez o seu discipulado, a sua proclamação não usou de palavras inteligentes. Veja que o verso de número 5 diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Cristo é o foco da mensagem, Cristo, a razão da nossa salvação, Cristo Jesus, o centro da nossa proclamação e da nossa vida. Quando você mostra isso para as pessoas incrédulas, sejam lá na Índia, seja lá na Índia, aliás, ou seja aqui no Brasil, você vai se sentir muitas vezes perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Porque o que interessa não é sua sabedoria. O que interessa não é a demonstração da forma que você fala, ou o jeito que você demonstra ter amizade para poder enredar essas pessoas perdidas para que elas ouçam o Evangelho. Nada de ação humana. Cristo Jesus como Senhor, é isso que deve ser pregado. Porque é Deus que tem o poder de fazer conversões e vidas se firmarem nele. O verso de número 6 do nosso contexto próximo diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo faz isso. Ele tem esse poder. Das trevas Ele faz resplandecer a luz, brilhar a sua luz, mostrando os nossos pecados, quebrando o nosso coração e nos tornando firmes. Os irmãos estão compreendendo? É por isso que Paulo diz, a perseguição é real. E não apenas para os irmãos perseguidos da Índia e ao redor do planeta. Ela deve ser marca para nós, de genuíno cristianismo. Nós precisamos averiguar que não é vez em quando, que não é, quem sabe, em algum momento da história, mas é real, guardando as devidas proporções de graus de perseguição, mas ela é um fato que tem que acontecer com todos os cristãos. Então, pegando o gancho da oração do presbítero Josué no início do culto, é verdade. Nós aqui no nosso país, nós não estamos preparados para isso. Isso é tão sério que o meu ex-mestre, o querido colega pastor Augusto Nicodemos, numa de suas falas, num sermão, ele diz assim: nós não deveríamos orar para a perseguição chegar no nosso país, porque a gente não está preparado para isso. E nesse ponto eu concordo com ele. O problema não é pedir, venha a perseguição para purificar a igreja. O problema é, estamos preparados, nós brasileiros, para esse tipo de perseguição? Amados, nós lemos os relatos, e é algo assustador. Agora repare, que tipo de fé nós temos? Se a nossa fé pudesse ser medida por um reservatório, então imaginemos que o reservatório daqueles irmãos perseguidos na Índia seja do tamanho de uma caixa d'água de 1000 litros. É muita água. Uma caixa d'água de 1000 litros tem capacidade de abastecer uma casa com 5 pessoas durante uma semana, sem precisar ser preenchida. É muita água. E o nosso reservatório de fé? Talvez seja um copo? Eu fico preocupado com a minha vida. Eu fico preocupado com aquilo que eu estou preparando meus filhos a viver. Que tipo de cristianismo eu tenho ensinado da minha casa? Que tipo de fé, como pastor e líder do meu lar, a minha primeira igreja, como eu tenho mostrado para minha esposa que ela deve, nos momentos de todas as suas lutas, ela deve permanecer firme. Qual é o tamanho do seu reservatório de fé? Paulo diz, e eu quero terminar agora. Primeiro, perseguidos. A palavra está num afirmativo não hipotético, em algo real, vivenciado por ele e vivenciado pelos cristãos ao longo da história até os dias de hoje.
porém não desamparados, abatidos, e isso é real também, porém não destruídos. Se nós não somos destruídos pela graça e misericórdia desse Deus, eu quero clamar a você, para que cada vez que você lembre dos irmãos perseguidos, você também interceda, para você ser mais um firmado na fé em Cristo. Alguém que de fato as pessoas percebam que há diferença. E que você tem disposição de arriscar qualquer coisa para mostrar o seu amor ao Senhor Jesus. Não querendo conforto, não querendo momentos passivos, não orando para apenas ter uma vida regalada e tranquila, mas pedindo: Senhor, eu quero viver essa realidade. O verso de número 10 termina dizendo: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Aqui não é uma frase poética. Paulo está afirmando, como o nosso irmão Subirraj disse, se João Batista foi decapitado, se Pedro morreu crucificado, e diz a tradição, crucificado de cabeça para baixo, se o Senhor Jesus padeceu e sofreu, por que ele não sofreria? Tendo em vista que o grande sofrimento de Cristo, que nós nunca vamos passar na mesma intensidade e realidade, nos trouxe tão grande salvação. Então, quando sofremos qualquer tipo de luta, nós estamos levando no nosso corpo o morrer de Jesus. Para quê? Diz o verso 10. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que vida? A vida da obediência de Cristo ao Pai. A vida de não ceder a nenhuma atitude que preserve de seguir o caminho correto do Senhor. Como Pedro por 2 vezes tentou desviar Jesus do caminho de Jerusalém e, portanto, da cruz. O caminho de Cristo. Como João diz na sua primeira carta, aquele que diz que crê nele deve andar como ele andou. E isso não é simplesmente algo para os super santos, isso é algo para os cristãos. Esses irmãos estão vivendo isso. E nós fomos salvos e somos chamados a vivermos isso. Como eu gostaria que nós não esquecêssemos disso nessa semana, na próxima semana, em todos os restantes de dias da sua e da minha existência, para de fato compreendermos que não apenas esses amados irmãos precisam de nossas orações e apoio, mas nós também somos chamados para testemunhar de Cristo Jesus. Nós vamos orar finalizando. Eu quero pedir que você faça essa oração comigo, aqueles que puderem, de joelhos, porque vamos orar agora exclusivamente pelos irmãos perseguidos da Índia. E após essa oração final, receberemos a bênção apostólica e cantaremos o hino 5, Trindade Adorada. Aqueles que puderem, dobre o seu joelho comigo e vamos interceder pelos irmãos perseguidos, os crentes da Índia. Senhor Deus, eu fiquei observando aqui no nosso outro telão o tremular da bandeira indiana. Que cores vivas e bonitas, Senhor. Mas exatamente o nacionalismo dessa nação tem impedido vidas de conhecerem a luz salvadora de Cristo. Ó Senhor maravilhoso, na nossa oração agora, eu quero rogar por toda a nação indiana, por cada casta, ó Deus, por cada hindu ainda não alcançado por Ti. Que o Senhor quebrante esses corações pelo testemunho de irmãos e irmãs que já estão lá, aqueles que foram arrancados das trevas e colocados na Tua maravilhosa luz. Nós queremos interceder agora, não apenas pelo fortalecimento dos irmãos que estão sendo perseguidos por sua fé, mas por mais conversões.
Queremos te pedir que não apenas 2,3% da população indiana seja cristã. Queremos te pedir que esse número quadruplique e aumente a cada ano. Queremos rogar, ó Senhor, que mesmo se a perseguição aumentar, que o Senhor lhes dê de ousadia, que o Senhor lhes dê de firmeza, que o Senhor lhes dê de conhecimento da palavra, mesmo que eles não tenham a Bíblia em suas mãos. Ó Deus precioso, em nome de Jesus, eu quero rogar que o Teu Santo Espírito venha iluminar e transformar aqueles corações. Que o Senhor faça uma mudança radical e total em toda a Índia. Evidentemente, Senhor, nós precisamos disso para o nosso país. Mas parece tão mais fácil aqui, parece tão mais fácil porque não temos essa perseguição. Então, ó Deus, por que não conseguimos testemunhar nessa mesma intensidade que aqueles irmãos? A resposta não é porque não temos essa perseguição. Ó Deus bendito, prepara-nos para que, independente de chegar um momento de ter essa perseguição na nossa nação, independente disso, faz-nos fiéis à Tua palavra, porque isso é bênção, isso nos alegra com a verdadeira felicidade em Cristo. Isso não é um pedido horrível, é um pedido de glória, glória somente a Ti, Senhor. Ó Deus bendito, por quê? Por que será que alguns cristãos não vão querer um compromisso maior contigo? Todos te amam. Cantamos no início do culto que o Senhor nos basta, que o Senhor estando conosco não precisamos de mais coisa alguma. Nós cantamos no início do culto que o Senhor reina, reina absoluto. Se o Senhor reina, nós não tememos governos, não tememos racionamento, nem greves, continuamos firmes na fé, independente de qualquer circunstância, ó Deus. Se é verdade o que a Tua palavra diz no nosso coração, porque ela é. Então, ó Pai, quebranta a nossa vida, altera a nossa fé, firma os nossos passos e mais ainda, abençoe os irmãos da Índia e converta mais almas para a Tua glória no continente, naquele país, para que em nome de Jesus, verdadeiramente, seja glorificado no meio dos indianos o Teu glorioso nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Fiquem de pé, queridos, e recebam a bênção. Povo de Deus, que o Deus bendito firme os passos de cada um sobre a palavra dele, para o pecado não dominar nenhum de vocês. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, o guiar e consolar, que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um, enquanto durar a nossa caminhada terrena, até o dia glorioso do Senhor Jesus. Amém.